O episódio 10 de X-Men 97 terminou com um gancho maravilhoso para a próxima temporada. Parece que vamos ver a Era de Apocalipse, uma das melhores sagas das HQs dos X-Men, finalmente sendo adaptada no desenho. Mas para ser sincero, tá mais para Eras de Apocalipse, no plural mesmo. Assim como a primeira temporada misturou arcos como E de Extinção, Operação Tolerância Zero e Atrações Fatais, parece que a segunda temporada vai adaptar 3 histórias sensacionais dos X-Men simultaneamente. No futuro, tudo indica que vamos ver as aventuras de Ciclope e Fênix, arco das HQs de quando Scott e Jean foram parar no futuro, ajudaram a criar o Cable quando Nathan ainda era criança e enfrentaram o Apocalipse que mandava naquele período do tempo. No passado, no Egito Antigo, talvez a gente veja a história das HQs de Rise of Apocalypse, a história de origem dele, quando Ensabanur era um escravo de Ramatut, aquela variante do Kang mesmo, mas conseguiu se rebelar e tomar o controle do Egito Antigo adotando o nome de Apocalipse. E no presente, sem os X-Men, provavelmente vai rolar a Era de Apocalipse com uma formação totalmente nova e alternativa dos X-Men e Ensabanur comandando também esse período do tempo. Eu vou explicar melhor essas 3 histórias ao longo do vídeo, claro, mas é por isso que eu acho que nós vimos, direta ou indiretamente, o Apocalipse representado em 3 períodos diferentes do tempo nesse final de temporada. O futuro do Cable sempre foi controlado pelo Apocalipse no desenho clássico. Com o surgimento do Bastion no arco O Valor de um Homem, esse futuro acabou sendo alterado e virou aquilo que o Cable mostrou para os X-Men no episódio 8, um futuro dominado por sentinelas no qual mutantes trabalhavam como escravos. Mas com a queda do Bastion nesse episódio, o futuro voltou a ser como era antes, controlado por Apocalipse. Por isso Rachel Summers apareceu como Fênix no futuro do Bastion, mas agora ela aparece como Mãe Ascani. É por causa dessa alteração no futuro que aconteceu com a derrota do Bastion no fim desse episódio. E tudo indica que foi o próprio Apocalipse quem puxou os X-Men para diferentes períodos no tempo e separou a equipe. Something or someone yanked our friends through time. É importante lembrar que no episódio 18 da 4ª temporada, o mesmo episódio da cena do Cable contra o Apocalipse que apareceu na abertura da maioria dos episódios de X-Men 97, o Apocalipse roubou a tecnologia de viagem no tempo do Cable. Nesse momento, no mesmo episódio, o Bishop estava voltando para o futuro depois do arco O Valor de um Homem. Então o Apocalipse usou essa tecnologia para impedir o Bishop de chegar no tempo dele, puxando ele para fora do fluxo do tempo. Essencialmente, o Apocalipse fez com o Bishop na 4ª temporada quase a mesma coisa que aconteceu com os X-Men agora. É muito provável, então, que também tenha sido o próprio Apocalipse quem separou o Bishop do Cable durante a viagem dos dois para o futuro, já que a gente ainda não teve nenhuma explicação sobre o motivo dos dois terem se separado. Talvez até tenha sido o próprio Apocalipse quem impediu o Cable de evitar o extermínio de Genosha, hackeando a mesma tecnologia que ele roubou na 4ª temporada. Por isso o Cable seguia sendo puxado de volta para o tempo dele toda vez que tentava de novo. Eu tenho a sensação que, de alguma forma, tudo o que aconteceu nessa primeira temporada estava alinhado com os planos do Apocalipse para a segunda temporada, que ele queria que Genosha acontecesse por algum motivo. Talvez tenha a ver com a ideia de seleção natural e sobrevivência dos mais fortes, algo que o personagem acredita cegamente nas HQs. E assim como nas HQs, adaptaram a história de Atrações Fatais, plantando a semente da saga do Massacre, mas o Apocalipse aparece no meio. Como sempre digo nos meus vídeos, o Massacre não surgiu imediatamente depois do Xavier apagar a mente do Magneto. Entre Atrações Fatais e a saga do Massacre, rolou a Era do Apocalipse nas HQs. O Massacre ainda deve rolar no desenho, mas vai ficar para depois, talvez na metade final da segunda temporada ou quem sabe até numa 3ª temporada de X-Men 97. O Magneto faz o Previously On dessa vez, assim como no segundo episódio da série. Foi o único personagem que fez esse recap 2 vezes. Como sempre, é o personagem que tem mais destaque no episódio que faz essa recapitulação do que aconteceu antes. O Magneto salvou todo mundo no fim, então faz total sentido, mas se eles quisessem não repetir personagens, eu acho que também podia ter sido o Professor Xavier dessa vez, porque ele também teve bastante destaque e seria válido. Mas o Magneto realmente fez por merecer esses 2 destaques nessa temporada, né? Na abertura tem uma cena nova que não apareceu em episódios passados. Xavier e Magneto aparecem no passado, enfrentando soldados e usando jalecos brancos. Essa cena é retirada de um flashback do episódio 3
da primeira temporada do desenho clássico, quando Charles estava explicando quem era o Magneto para os X-Men. E toda essa história no passado, a conversa dos dois no bar, luta contra soldados, tudo isso vem da HQ Fabulosos X-Men número 161, que constrói essa história dos dois como amigos no passado. Nessa HQ eles chegaram a enfrentar soldados da Hydra, e é basicamente esse momento, tanto no desenho quanto na HQ, que coloca o Magneto no caminho oposto de Charles, desistindo de um sonho de paz e se tornando um combatente ferrenho do preconceito e da humanidade. O episódio começa com um flashback de Xavier e Magneto conversando em um bar na Alemanha, com as mesmas roupas da cena nova da abertura. Magneto mencionou essa conversa dos dois 2 vezes ao longo de X-Men 97. Primeiro no episódio 5, quando falava com o Conselho de Mutantes, e depois no passado, quando invadiu a mansão para recrutar o Mancha Solar e a Vampira. Pela música que toca nessa cena, Turn Turn Turn, da banda The Byrds, esse flashback deve ser no fim dos anos 1960, já que a música foi lançada em 1965. E a letra da música fala que tem hora pra paz e a hora pra guerra, tem hora pra nascer e hora pra morrer, hora pra matar e hora pra curar. Essa letra condiz totalmente com a dualidade do Professor Xavier e do Magneto, as duas visões opostas de como solucionar o mesmo problema. Mas a música termina de maneira esperançosa. A frase final da letra diz: "Tem uma hora para a paz, eu juro que não é tarde demais." Durante a conversa dos dois, Xavier revela que era um mutante e Magneto responde isso aqui. Run and hide before someone starts dreaming of camps. Ele tá falando por experiência própria, já que é um sobrevivente do Holocausto e foi aprisionado nos campos de concentração de Auschwitz quando era mais novo. Mas isso também é uma referência à saga Dias de um Futuro Esquecido das HQs, quando os poucos mutantes sobreviventes, como Kitty Pryde e o próprio Magneto, eram aprisionados em campos de concentração no futuro distópico de uma realidade alternativa. E ele fala que alguém pode sonhar com campos de concentração, uma referência ao sonho de paz do Charles e também ao quadro que o Bastian pintou, que era chamado de Final Dream, o sonho final. É como se o Magneto estivesse debochando do sonho de paz do Xavier e dizendo que outras pessoas mal intencionadas também sonham, mas essas sonham em criar situações terríveis. Isso porque o Magneto e o Xavier são dois personagens totalmente atormentados, Magneto por um pesadelo e Xavier por um sonho. Como os dois descobrem nesse momento que o outro também é mutante, essa cena provavelmente se passa antes do flashback do episódio 3 da primeira temporada que apareceu na abertura. E essa cena claramente é mais uma metáfora sobre a homossexualidade, assim como toda a história do Mancha Solar nessa série e como os próprios filmes dos X-Men da Fox no começo dos anos 2000, por exemplo. Os dois se assumem mutantes um pro outro, revelam quem são de verdade, algo que até então escondiam por medo de julgamento. A imagem da janela deixa de ser da realidade e se torna uma alucinação de um mar agitado com um barco à deriva. Essa imagem do barco me lembrou muito visualmente a cena de Life Death quando a Tempestade perde os poderes, em uma situação bem parecida. Vale a pena comentar que na HQ, a Tempestade perde os poderes protegendo a Vampira de um disparo perto de um barco semelhante, e no desenho isso acontece quando ela tenta proteger o Magneto. E aí o Magneto também fala isso aqui. Do you yearn for Bastion's bastard cyborgs to resume their pogrom against our species? Pogrom é um termo russo que significa destruir violentamente, causar estragos, um genocídio normalmente associado a um grupo étnico ou religioso específico. Historicamente, o termo designa os violentos ataques da população contra os judeus no Império Russo. Magneto, como um judeu perseguido na Alemanha nazista, conhece bem o termo. E o Magneto fala que a invasão psíquica do Xavier é um risco e pode deixar as mentes dos dois completamente estilhaçadas. Isso é mais uma referência à saga do Massacre, quando Xavier apagou as memórias do Magneto e, com isso, acabou absorvendo os desejos dele por sangue e vingança, criando uma entidade psíquica que atacou o mundo inteiro. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Nessa cena tem um quadro que aparece 2 vezes na parede em lugares diferentes. Primeiro atrás do Xavier e depois atrás do Magneto. É o mesmo quadro que apareceu na mansão dos X-Men durante o ataque das Sentinelas no episódio 8. E eu acho que nessa foto podem estar Charles Xavier usando um chapéu que ele usava em flashbacks do passado nas HQs, e ao lado dele talvez seja Gabrielle Haller, a mãe do Legion, que é filho dela com Charles. E tem uma foto de um bodybuilder na parede, que por ser na década de 1960 e nessa região da Europa, pode ser um jovem Arnold Schwarzenegger, que é austríaco e também vivia em uma região devastada pela Segunda Guerra. Ele venceu o torneio Mr. Europa em 1965. E quando Xavier aparece atacando a mente do Magneto no asteroide M, essa é mais uma recriação
reprodução perfeita de uma imagem de X-Men Volume 2, número 25, de quando Charles apagou a mente do Magneto. Xavier consegue fazer a energia voltar no mundo todo e aqui começa uma enxurrada de aparições interessantes. Então bora fazer, como sempre, a lista de todos os personagens que aparecem. Primeiro aparece o Samurai de Prata, que já tinha aparecido no final do episódio 8, e eu expliquei na outra análise. Depois aparecem dois membros dos Vingadores, Homem de Ferro e Capitão América. A armadura do Homem de Ferro também é a mesma dos desenhos animados dos anos 90. No desenho clássico dos X-Men, o Homem de Ferro só apareceu uma vez como uma versão alternativa de armadura verde, caçando mutantes na realidade alterada do arco O Valor de um Homem da quarta temporada. Nessa cena tem até uma versão alternativa dos Vingadores caçando mutantes. O Demolidor também aparece na frente de uma loja que apareceu em fotos durante a reunião dos X-Men no episódio passado. Além da pichação dizendo que mutantes são monstros, que eu comentei na outra análise, também dá pra ver uma faixa dizendo pró-humanidade anti-mutantes e outra frase pichada dizendo não confie em nenhum mutante. Mais tarde também aparecem Manto e Adaga junto com ele, dois personagens importantes das HQs da Marvel que chegaram até a ter uma série de televisão com 2 temporadas em 2018 e 2019, mas não teve muito sucesso. Demolidor, Manto e Adaga não tinham aparecido no desenho clássico dos X-Men ainda. Essas são as primeiras aparições deles, mas o Demolidor tinha aparecido no desenho clássico do Homem-Aranha dos anos 90, que se passa nesse mesmo universo e com o mesmo visual dessa cena. Doutor Estranho também aparece usando magia para fazer uma operação no Manhattan Memorial Hospital. O hospital estava sem energia, nessa cena dá pra ver velas flutuando para iluminar o ambiente, graças à magia do Doutor Estranho, e Strange estava usando magia provavelmente porque não podia usar os equipamentos do hospital para fazer a operação, já que estavam todos desligados. E os símbolos da magia dele que aparecem aqui são idênticos aos que aparecem no MCU. Lembrando que o Doutor Estranho já tinha aparecido no desenho clássico dos X-Men também. O Pantera Negra também aparece junto com as Dora Milaje, sendo atacado por Sentinelas Prime em Wakanda. As Dora Milaje aqui têm um visual igual a dessas guerreiras nos filmes do MCU. E o Pantera Negra que aparece aqui não é o T'Challa, é o T'Chaka, o pai dele. Depois ele aparece sem a máscara e até com parte do cabelo grisalho. É legal lembrar que o Pantera Negra apareceu 2 vezes no desenho clássico no arco do Santuário da quarta temporada, mas em nenhum momento foi revelado qual era o personagem que estava vestindo o manto. Ele apareceu com os trajes de Pantera Negra e não teve nenhum diálogo nem chegou a tirar a máscara, então nunca ficou confirmado se era T'Challa, T'Chaka ou outra versão. Nesse episódio eles tiraram essa dúvida. E as Dora Milaje não apareceram no desenho clássico porque foram criadas depois do fim da série, em setembro de 1998. Na Rússia aparecem Omega Red, Darkstar e Dínamo Escarlate. Omega Red e Darkstar apareceram no desenho clássico pela primeira vez no episódio 4 da segunda temporada, quando Darkstar ajudou os X-Men e Colossus a derrotar o Omega Red. Já o Dínamo Escarlate apareceu no desenho do Homem de Ferro dos anos 90, mas não tinha aparecido no desenho clássico dos X-Men. E pra quem não lembra, o Omega Red já tinha aparecido em X-Men 97 no episódio 8, despertando depois do ataque do Magneto. Em Genosha também tem aparições sensacionais. Primeiro a Psylocke, que foi membro dos X-Men por muito tempo nas HQs e apareceu no desenho clássico no fim da quarta temporada, no arco que o Apocalipse estava sequestrando telepatas. Lembrando que o Morpho também tinha se transformado nela no episódio 2. Também dá pra ver a Lisa Tager, a mutante conhecida como Cypher, que apareceu em Genosha no episódio 5 de X-Men 97. Então ela foi uma das sobreviventes. Junto com elas aparecem os membros da Tropa Alpha, Puck e os 2 gêmeos, Estrela Polar e Aurora. Os 3 tinham aparecido no episódio 5 da segunda temporada, junto com o resto da Tropa Alpha, mas Estrela Polar e Aurora também apareceram antes, na primeira temporada, como escravos em Genosha. E a Aurora também estava presente no velório do Gambit no episódio 7, enquanto Estrela Polar apareceu no episódio do Motendo, como membro de uma formação alternativa dos X-Men em um mundo diferente. Tem uma aparição legal demais também que não é de personagem, mas de um bar. Durante a cena do ataque aparece Josie's Bar, um bar famoso das HQs da Marvel, onde a maioria dos criminosos se reúnem em Hell's Kitchen. É um bar que Fog Nelson e Matt Murdock frequentavam muito na série do Demolidor da Netflix. E no fim do episódio também aparecem Peter Parker, Mary Jane e Flash Thompson, do desenho clássico do Homem-Aranha, com as mesmas roupas que eles costumavam usar naquele desenho. Lembrando que o Homem-Aranha já tinha aparecido usando o traje de herói no episódio 8. O Flash usa uma jaqueta com a letra E, que é a jaqueta da Empire State University, igual no desenho clássico do Homem-Aranha. Mas essa cena é mais importante do que parece. No fim do desenho do Homem-Aranha, a MJ estava perdida pelo multiverso. A série terminou com o Homem-Aranha saindo junto com a Madame Teia para procurar pela Mary Jane. Terminou assim mesmo, em aberto. A série do Homem-Aranha
Homem-Aranha acabou em 1998, então muita gente pode achar que isso se passa antes desse final, mas não é o caso. O Boldemaio disse no Twitter que o Homem-Aranha encontrou a MJ, simples assim. E nessa cena também é legal reparar que o vidro está quebrado, mas as rachaduras meio que lembram teias, um detalhezinho bacana nessa aparição deles. Voltando para a história, o Bastion aparece com o dispositivo que Fera e Forge tinham desenvolvido no episódio passado em mãos. Aí ele fala isso aqui. Professor Xavier must pave the path to my dream in order to honor his own. O Xavier restaurou a energia no mundo para que os humanos voltassem a confiar em mutantes, mas fazendo isso ele acabou reativando as Sentinelas Prime e ajudando o Bastion a chegar mais perto de realizar o sonho dele, da extinção dos mutantes. Cruel, né? O Bastion também fala que não escolheu nascer com essa programação. Essa parada de não escolhi nascer assim também reflete uma fala do Mancha Solar no primeiro episódio e da Jubileu nos primeiros episódios da primeira temporada do desenho clássico. I didn't ask for this, okay? I was born this way. It's not my fault. I can't help the way I was born. Desde o nascimento, o Bastion teve as vozes de Nimrod e do Molde Mestre dentro da mente dele, forçando ele a seguir o caminho de destruir mutantes, com a mãe extremamente preconceituosa reforçando essa ideia, como eu comentei na análise do vídeo passado. E ele chama nessa cena os mutantes de Neandertais 2.0. Os Neandertais eram uma raça humanoide que chegou a viver simultaneamente com os Homo sapiens na Terra, mas foram extintos há cerca de 28 mil anos. Nessa cena ele está claramente dizendo que os mutantes também seriam extintos, como os Neandertais. Mas é legal comentar que a história de extinção traça exatamente o mesmo paralelo. Nas HQs, essa história começa com a Cassandra Nova mostrando para o sobrinho de Bolivar Trask o que aconteceu no passado, com os Homo sapiens exterminando os Neandertais violentamente. Ela usa isso para dizer que os mutantes fariam o mesmo com os humanos se não tomassem atitudes. E é assim que ela convence ele a reativar o programa de sentinelas e o último Molde Mestre, que estava escondido na América do Sul, no meio da floresta amazônica. E seguindo um dos temas centrais da série sobre manipulação, mentiras e como essas mentiras afetam o comportamento humano, o Bastion fala isso daqui. Had a good professor taken me in when mother begged him, I'd be hanging here with you freaks. Lembrando que no episódio passado, Xavier disse que tentou recrutar o Bastion para os X-Men, mas a mãe dele fechou a porta na cara de Charles quando ouviu a palavra mutante. Essa cena mostra que para reforçar a raiva do Bastion contra os mutantes, a mãe dele mentiu para ele e disse que implorou para Xavier recrutá-lo, mas Xavier não quis. Depois o Bastion força Cable a contar quantas vezes tentou impedir o massacre de Genosha. Nathan responde que foram 200 vezes. Dá para entender por que ele desistiu, né? O que aconteceu com ele, mesmo que a gente não tenha visto, é semelhante ao que aconteceu com o Loki no final da segunda temporada. Ele ficou preso em loop tentando resolver o mesmo problema várias e várias vezes. A diferença é que o Cable acabou desistindo e o Loki foi até o fim. Aí o Cable fala isso aqui. Maybe you two should have listened to what Time's got to say about my mom. A Fênix retorna e Jean sai de dentro da água, exatamente igual à primeira aparição da Fênix, tanto nas HQs quanto no desenho clássico. Lembrando que a Fênix é uma entidade cósmica ligada a Jean, e nas HQs essa força sempre acaba voltando para ela. Jean também fala isso aqui. I could feel it deep inside, pulling me back to protect my son. Depois do Cable negar ela nos últimos episódios, parece que a relação dos dois mudou de repente. Get out of my brain. You're not her. She's Not my mother. A Jean também chega a falar que a Força Fênix se foi depois de salvar o filho, mas é curioso que no fim do episódio ela consegue parar os poderes do Ciclope para mostrar os olhos dele na despedida com o Cable, algo que ela só conseguiu fazer até hoje quando ainda estava com a Força Fênix. De toda forma, ela consegue reconstruir o inibidor que Bastion tinha destruído e colocar nele. Isso faz com que ele perca o controle sobre as Sentinelas Prime, mas não sobre os próprios poderes. Vale lembrar que a Tempestade não deixou o Fera e o Forge criarem um inibidor que cortasse todos os poderes dele no episódio passado, porque foi exatamente essa tecnologia que fez com que ela perdesse os poderes e saísse dos X-Men no episódio 2. Então, nessa cena, ele só perdeu o controle sobre as Sentinelas. E falando em perder os poderes, a Jean também se vinga do Senhor Sinistro e tira todo o DNA mutante que ele tinha usado para ganhar poderes ao longo da vida. Lembrando que Nathaniel Essex não é mutante, ele é um humano que ganhou poderes
poderes através de vários experimentos que fez em si próprio, desde 1859 até o presente, algo que foi mostrado no penúltimo episódio do desenho clássico. Aqui ele perdeu os poderes e envelheceu, já que parte dos poderes mantinham ele com aparência jovem. Mas é claro que, sendo o Senhor Sinistro, ele provavelmente vai voltar a fazer experimentos com mutantes e vai recuperar os poderes dele em algum momento. O cara não desiste, e o Morpho se transformando nele nessa cena também é demais. Nessa cena, o Bastion também arranca o braço do Cable, usa esse mesmo braço para arrebentar o Nathan e depois absorve o braço para aumentar a própria tecnologia, criando asas e ganhando um visual mais ameaçador ainda. Esse é o visual do Bastion durante a saga do segundo advento das HQs, quando o próprio Bastion também foi infectado com o vírus tecno-orgânico, e o braço do Cable é infectado com o próprio vírus que o Bastion usou para criar as Sentinelas Prime. Então provavelmente é por isso que o braço ajuda ele a aumentar ainda mais os próprios poderes. Enquanto isso, Xavier e Magneto ainda estavam na mente do Eric, mas Magneto tinha perdido as próprias memórias e o bar começava a inundar com a água que aparecia do lado de fora. Lembrando que em X-Men Volume 2, número 25, depois que o Magneto retirou o Adamantium do corpo do Wolverine, o Xavier realmente apagou as memórias dele. Nas HQs, o Magneto ficou um bom tempo sem memórias, mas aqui resolveram isso rápido. Mas o importante é que o Magneto perdeu as memórias por um tempo aqui, e depois disso ele voltou mais manso, ajudando os X-Men e o Xavier. Então, essencialmente, acontece a mesma coisa aqui nas HQs. Provavelmente o lado do Magneto que desejava por sangue e vingança ficou preso na mente do Xavier, e isso vai resultar na criação do massacre no futuro. Claro, assim como nas HQs, isso não vai acontecer imediatamente. Depois do Xavier apagar a mente do Magneto, acontece a Era de Apocalipse, e só depois disso, quando a realidade é restaurada pelo Bishop e volta ao normal, é que o massacre surge de fato. Provavelmente a gente vai ver a mesma coisa acontecer na segunda temporada. E para convencer o Magneto a mudar de lado, o Xavier tenta usar o argumento de que tudo que atormenta ele aconteceu no passado, mas ele não precisa ficar revivendo os próprios traumas e devia voltar a atenção pro futuro. Muito parecido com o que o Ciclope fala pro próprio Bastion. E isso é muito semelhante à discussão dos dois no Asteroide M em X-Men Volume 2, número 3. Essa cena toda também casa demais com uma fala do Wolverine pra Jean no episódio 5. I know all about drowning in memories. Best to look up and keep paddling. Keep moving, because the past'll yank you under if you don't. Enquanto isso, no Asteroide M, o Ciclope vai até o Wolverine e fala isso aqui. Don't you dare break her heart. Be the best at what you do. Heal. Esse é um momento sensacional porque o próprio Ciclope reconhece que Jean também tem sentimentos pelo Wolverine, assim como o Magneto reconheceu os sentimentos do Gambit pela Vampira no episódio 5. Claro, quando o Ciclope fala isso, ele também sabe que o Wolverine tem sentimentos fortíssimos pela Jean, e se ele vai sobreviver por alguém, vai ser por ela com certeza. E quando ele fala pro Wolverine ser o melhor no que faz, isso é uma referência à famosa frase de efeito do Logan nas HQs. Eu sou o melhor no que faço, mas o que faço não é nada bonito. Aí o Bastion vai até o Asteroide M com a intenção de dar uma de Ultron e jogar o asteroide na Terra. Esse paralelo com a Era de Ultron é legal porque no fim do episódio, quando os X-Men decidem se sacrificar para salvar a Terra, eles essencialmente iam fazer o que o Thor e o Homem de Ferro fizeram no filme dos Vingadores: atacar o asteroide de dois ângulos diferentes para destruir tudo. E esse plano do Bastion também casa com uma fala da Val Cooper no episódio 8. I'm more concerned you're the asteroid, Bastion. A Jean conecta a mente de todos os X-Men e avisa a eles que o Bastion estava a caminho, dizendo isso aqui. Bastion is the future incarnate. É um paralelo legal com o final do episódio. Os X-Men primeiro precisam lutar contra uma encarnação do futuro para depois lidar com uma ameaça que vem de um passado muito distante e domina todos os períodos do tempo. Se o Bastion é o futuro encarnado, o Apocalipse basicamente é o tempo encarnado. Enquanto os X-Men discutem, o Mancha Solar diz que talvez não desse conta da batalha porque ainda não tinha experiência com os próprios poderes. Aliás, ele diz que aprendeu a usar os poderes ontem, igual o Visão diz que nasceu ontem em Era de Ultron. Para motivar ele, Vampira fala que as cartas estão sempre a favor dos X-Men, uma referência ao Gambit, claro. A Vampira também ataca o Bastion usando a própria frase clássica do Gambit, que ele disse na hora que se sacrificou para salvar Genosha.
Essa foi realmente sensacional, arrepiante. E um detalhe legal é reparar que enquanto a vampira arrasta o Bastion pelo chão, ela deixa escapar algumas lágrimas lembrando de Remy LeBeau. Aí a vampira arrasta o Bastion até o lado azul da lua, uma atmosfera artificial criada pelos Skrulls na lua da Terra, que também serviu como palco da batalha final dos X-Men contra o Império Shi'ar na saga da Fênix Negra no desenho clássico. Só que dessa vez tem uma estátua enorme com o rosto do Apocalipse nesse lugar. Nas HQs, o Apocalipse estabeleceu uma base nessa área da lua algumas vezes. Foi lá, por exemplo, que ele infectou o Cable com o vírus tecno-orgânico em X-Factor número 68. Também era lá que ele tinha base durante o arco da Guerra Revolucionária, que teve um easter egg no episódio 6, quando Tempestade e Forge descobrem o que aconteceu em Genosha assistindo o jornal. Uma coisa que eu não tinha reparado ainda é que na cena do sacrifício da Fênix na lua, que apareceu em várias aberturas de X-Men 97, eles já tinham adicionado essa estátua do Apocalipse que não estava lá no desenho clássico. E agora eu tô me perguntando como eu pude deixar isso passar nos outros episódios. Nessa treta, a vampira chega até a bater palma na frente da cara do Bastion e deslocar o maxilar dele com a energia gerada pelo golpe, ao melhor estilo Hulk. Durante a batalha, o Roberto chega para ajudar a vampira e finalmente aceita o nome de mutante dele. Ele finalmente decide adotar o nome Mancha Solar. Até esse episódio ele estava relutando para aceitar os próprios poderes e o fato de ser um mutante, mas agora ele abraçou isso. Também é legal lembrar que o Mancha Solar tem o poder de sobreviver no espaço quando tá usando os poderes mutantes dele. E ele fala isso aqui. The name Sunspot definitely got more flair. Flare em inglês, além de significar brilho, também significa fogo, chama. E por um momento eu achei que ele fosse falar a mesma frase de efeito do Gambit, mas esse jogo de palavras ficou muito mais legal. Enquanto isso, na Times Square em Nova York aparecem os mesmos outdoors que apareceram no episódio 1 e também em Madripoor no episódio 7. Tem Vista Corp, a empresa que o Homem-Formiga trabalhava antes de ser preso no MCU, Stark Industries, Da Costa, Yashida, o nome do clã japonês das histórias do Wolverine que tem ligação com o Samurai de Prata, WHIH, o canal fictício do MCU que apareceu algumas vezes em X-Men 97, e até o Coca-Cola, o refrigerante fictício das HQs do Homem de Ferro. Mas dessa vez também aparece na Times Square o outdoor escrito A Grand Return to the Stage, que também tinha aparecido em Madripoor no episódio 7. Parece que esse outdoor realmente era uma referência ao Apocalipse, que era chamado apenas de A, apenas a letra A maiúscula, durante a história de Krakoa, como eu comentei na análise daquele episódio. E além disso, nessa cena também aparece uma placa dizendo Little Brazil. Isso porque a Rua 46 em Nova York, na altura da Times Square, realmente tem um trecho chamado Little Brazil Street, onde tem diversos restaurantes brasileiros. E claro, o Mancha Solar é brasileiro, então também é uma referência a isso. Aí aparece uma reunião de líderes globais com o presidente Kelly para falar sobre os protocolos Magneto. Os protocolos Magneto apareceram pela primeira vez nas HQs em X-Men Volume 2, número 1, na saga da Gênese Mutante, e era exatamente um plano para lançarem mísseis no asteroide M. Esses protocolos também foram mencionados no episódio passado, na conversa de Kelly com Xavier. Na pasta dos protocolos Magneto tem um post-it com os códigos de lançamento dos mísseis, o que parece uma péssima ideia. Qualquer um que achar esse papelzinho amarelo pode lançar os mísseis. Dentro da pasta, no documento sobre o Magneto, o nome dele aparece como Magnus e um dos pseudônimos é Eric Lencher, assim como nas HQs. Além disso, tem dois outros nomes que ele usa que aparecem censurados. Um é Ian e o outro é Michael, uma clara homenagem a Sir Ian McKellen e Michael Fassbender, os dois atores que interpretaram o Magneto nos filmes da Fox. O terceiro nome que aparece sem censura é de David Hemblen, o dublador original do Magneto no desenho clássico, que infelizmente faleceu em 2020. E os poderes do Magneto aparecem com um visual muito semelhante às cartas colecionáveis do início dos anos 90, assim como a altura e peso que são os mesmos dessas cartas. A altura dele é 6 pés e 2 polegadas, o que seria aproximadamente 1,90 m de altura, e o peso é 190 pounds, o que seria uns 85 quilos mais ou menos. Eu sinceramente duvido que o Magneto bolado desse jeito pesa só 86 quilos. Eu só sou 4 centímetros mais alto que ele e peso 105, tá errado isso aí. Nas equipes das quais ele fez parte, vemos a Irmandade dos Mutantes, que Magneto é fundador nas HQs, embora nunca tenha feito parte do grupo no desenho clássico. Mas ele liderou a Irmandade em Pride of the X-Men, piloto de uma animação de 1989 que nunca foi veiculada, mas meio que deu origem ao desenho clássico.
Também estão listados os acólitos, que apareceram no arco do Santuário da 4ª temporada, e os X-Men, claro, já que ele foi líder deles durante boa parte dessa temporada. Ele aparece como viúvo no documento. Vale lembrar que a gente viu o túmulo de Magda, a mulher dele, no episódio 13 da 4ª temporada. Na lista de filhos aparecem Mercúrio e Feiticeira Escarlate, que também apareceram no mesmo episódio, e um nome que começa com P, censurado, que seria a Polaris, personagem que já apareceu no futuro no episódio 8, e também no desenho clássico como membro da X-Factor. Aliás, mais tarde nesse episódio, os 3 filhos dele aparecem no barco junto com a vampira, Wanda, Pietro e Lorna. Capitão América e o Homem de Ferro também estavam nessa reunião, o que lembra muito o começo de Vingadores vs X-Men, quando os dois se reuniram com lideranças para falar sobre a Força Fênix que estava se aproximando da Terra. Mas aqui o Steve Rogers faz o mesmo papel que Nick Fury faz na saga do Asteroide M, tentando convencer esses líderes que atacar o Asteroide M poderia só piorar a situação. Depois o próprio T'Chaka também aparece na reunião por videoconferência. Talvez mais uma referência a Vingadores vs X-Men. Rolou uma segunda reunião dos Vingadores com o presidente no capítulo 6 desse arco das HQs, e nessa segunda reunião estavam Capitão América, Homem de Ferro e o Pantera Negra também. E do lado do T'Chaka aparece um homem que eu imagino que pode ser Nelson Mandela. Vale lembrar que Mandela era presidente da África do Sul em 1997, e o Mandela foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 93, justamente pela luta contra o preconceito e a segregação durante o apartheid sul-africano. Aí a batalha volta pro Asteroide M. Primeiro é legal comentar que a treta do Noturno se teletransportando para atacar o Bastion de vários lados recria a clássica cena do Homem-Aranha usando os portais do Doutor Estranho para atacar o Thanos em Vingadores Guerra Infinita. O Bastion até pega o Noturno pelo pescoço e arremessa ele no chão, igual o Thanos faz com o Homem-Aranha. Depois a Jubileu também mostra que aprendeu a usar o mesmo poder que a Abscissa usou no Motendo, cortando as asas do Bastion com discos de poder. É a primeira vez que ela usa esse poder no desenho, depois de ter visto a versão mais velha usar também. E ela também fala Game Over pro Bastion depois do ataque, mais uma referência ao episódio do videogame do Mojo. O time dourado chega no Asteroide M com o Fera pilotando uma sentinela, igual fez no episódio 1 de X-Men 97. Agora sim a gente viu essa amizade que ele mencionou sendo colocada em prática. E ele faz uma referência ao cavalo de Troia quando chegam para atacar o Bastion, com a própria sentinela que ele comandava antes. Mas essa ideia de cavalo, né, essa referência a cavalo também pode ser uma referência aos Cavaleiros do Apocalipse. The Greeks did love horses. Aqui o Morpho se transforma no Sauron, Carolycus, que também tinha aparecido no jogo do Motendo no episódio 4. Ciclope amplia o raio da rajada ótica dele e ataca o Bastion com uma rajada enorme, o que me lembrou muito a imagem de quando o Scott supostamente mata o Senhor Sinistro na Saga do Inferno nas HQs. Isso também lembra um golpe dele em Marvel vs Capcom. Aí os X-Men decidem parar de lutar e tentam explicar pro Bastion que a mãe dele mentiu pra ele. Did you just try to appeal to my humanity? Eles literalmente tentam apelar para a humanidade do Bastion, acreditando que até ele pode ter salvação, que ele foi manipulado a vida toda e pode eventualmente enxergar a verdade. É essencialmente o que o Xavier tenta fazer com o Magneto, apelar para o lado bom dele, enquanto os dois estão perto de se afogar na mente do Magnus. Nessa cena do Xavier e do Magneto, quando a vampira aparece com os 3 filhos dele no barco, isso pode simbolizar que as atitudes do Magneto estão colocando a vida das pessoas que ele ama, da família dele, em risco. E o Charles explica para Eric exatamente o mesmo que o Noturno explicou para Jean no episódio 8, que os X-Men são uma família e que acolhem a todos que precisarem sem julgamentos ou preconceitos. Inclusive o Magneto fala que não consegue ver o rosto dos pais da família dele. O único rosto visível no barco é o da vampira, os outros estão apagados pela sombra. E nos flashbacks do passado dele em Auschwitz, que apareceram no episódio 5, também não dava para ver o rosto de ninguém. Isso também tem relação com a cena da Madeleine lendo a mente da Jean no episódio 3, quando a Jean não conseguia ver o rosto de ninguém porque tinha perdido as memórias. Quando a mensagem dos X-Men pro Bastion estava parecendo que ia começar a funcionar, os protocolos Magneto são ativados e mísseis são disparados na direção do Asteroide M, exatamente como na saga da Gênese Mutante das HQs. Os X-Men chamam o Bastion tentando salvar ele, assim como tentaram salvar os Acólitos e o Magneto nessa mesma HQ.
HQ. Mas o Bastion aparentemente não conseguiu se salvar ali. A cena dá a entender que ele acabou se desintegrando, mas vale lembrar que no braço biônico do Cable que o Bastion absorveu era onde ficava o dispositivo de viagem no tempo que o Nathan usava. Então talvez o Bastion tenha se salvado de alguma maneira. Pode ser que ele tenha ido parar em outro período ou esteja preso fora do tempo. Mas de toda forma, ele já não estava mais lá no asteroide M a partir desse momento. E outro easter egg legal demais dessa cena é quando o Morpho se transforma no Senhor Fantástico para se salvar durante o impacto. Depois do Doutor Destino ter aparecido no episódio 8 também, será que tem chance de um retorno do desenho do Quarteto Fantástico nessa mesma realidade? Eu ia adorar. Lembrando que o Quarteto também teve um desenho na década de 90 que se passava nessa mesma realidade e eles chegaram a participar do crossover de Guerras Secretas na animação do Homem-Aranha. Aí o Ciclope oferece para ficar para trás e se sacrificar pelos X-Men. Ele diz isso aqui. It's what you would do. It's what you've done. Claro, a Jean se sacrificou 2 vezes no desenho clássico. Primeiro no começo da saga da Fênix, ficando para trás e pilotando o ônibus espacial sozinha para salvar os X-Men na primeira aparição da entidade cósmica. Depois ela se sacrificou na batalha na Lua contra os Shi'ar para se livrar de vez da Força Fênix. Mas os X-Men decidem se sacrificar todos juntos. Como eu falei, essa cena lembra a Era de Ultron e o ataque de Tony Stark e Thor para destruir Sokovia e impedir uma catástrofe global, mas também lembra o sacrifício que os X-Men tiveram que fazer nas HQs para derrotar o adversário em Fabulosos X-Men número 227. Nessa HQ, todos os X-Men tiveram que se sacrificar juntos, mas depois foram trazidos de volta à vida pela deusa Roma. E vale lembrar que nessa história, mesmo depois que eles voltaram à vida, o mundo inteiro achou que os X-Men estavam mortos durante um bom tempo e eles aproveitaram isso para atuar nas sombras. Nessa cena, a Jubileu é arremessada para fora do asteroide M e é salva pelo Mancha Solar. Como o asteroide já estava caindo na direção da Terra, eu imagino que quando ela foi arremessada para fora, o asteroide já tinha entrado de novo na órbita do planeta. Por isso ela conseguia respirar nessa situação e mesmo sendo um lugar muito frio, né, lá em cima, o calor do corpo do Mancha Solar dos poderes dele devem ter aquecido ela. Essa é a única explicação que eu encontrei e para mim já tá suficiente. Quando o asteroide tá caindo, várias pessoas aparecem reagindo assustadas. Em um carro, 2 homens ouvem uma rádio. O número da rádio é 1996.06, o que pode ser uma referência à data de capa de X-Men Volume 2, número 53, HQ da primeira aparição do Massacre em junho de 96. Nesse momento rola uma despedida telepática da Jean e do Scott com o Cable, traçando um paralelo com a despedida da Madelyne com o Cable no episódio 3, quando ela também deixou uma mensagem telepática para ele. E o Cable fala que sempre ouviu histórias sobre os X-Men no futuro onde cresceu e ficou ressentido porque sabia que o lugar dele era naquela era, lutando ao lado dos X-Men. Ele também se refere aos dois como os pais dele nessa cena. Também tem um momento muito legal do Morpho confortando o Wolverine enquanto se transforma na Jean. Vale lembrar que no primeiro episódio ele tinha se transformado na Jean para provocar o Logan, mas aqui ele faz isso para dizer que ama o Wolverine e pedir para ele resistir. E o Wolverine aperta o lençol com a mão, mostrando que ele realmente tá lutando para se recuperar. Ao mesmo tempo, o Noturno aparece rezando ao lado de Xavier e Magneto, como se soubesse que só o retorno dos dois faria os X-Men saírem vivos dessa situação. O Magneto volta e consegue parar o asteroide M quando estava prestes a destruir a cidade de Nova York. Mas aí, quando tudo parecia resolvido, o asteroide desaparece misteriosamente, depois de ser envolvido por uma energia verde e roxa. É sempre legal lembrar que verde e roxo são as cores do Kang e constantemente são utilizadas na Marvel para cenas relacionadas ao multiverso. 6 meses depois de tudo isso, a mansão dos X-Men aparece, com uma corrente em forma de X mantendo o portão fechado. Na frente do portão vemos velas, uma foto do Ciclope, a palavra amor e muitas homenagens. O mundo inteiro realmente acredita que eles morreram, e essas homenagens lembram os memoriais para aqueles que morreram em Genosha, que apareceram no episódio 7. O noticiário no rádio se refere ao acontecimento de Genosha como Dia E, provavelmente em referência a E de extinção. E claro, uma brincadeira também com o
dia M, quando a Wanda praticamente dizimou todos os mutantes do planeta na saga da Dinastia M das HQs. O Forge aparece do lado de dentro da mansão tentando reconstruir a equipe. Na parede aparecem diversos mutantes. Isso aí é mais uma recriação da famosa capa de Fabulosos X-Men número 141, a primeira HQ da saga de Dias de um Futuro Esquecido. A mesma arte também já tinha sido homenageada no episódio do Motendo em X-Men 97. Ciclope, Jean Grey, Tempestade, Fera, Magneto, Noturno, Xavier, Morfo, Arcanjo e Wolverine aparecem listados como desaparecidos e presumidamente mortos. Lembrando que o Arcanjo estava em Genosha durante o ataque e por isso aparece como presumidamente morto. Wanda e Pietro aparecem como fora do planeta. Eu imagino que agora, 6 meses depois do desaparecimento dos X-Men, os Vingadores devem ter ido ao espaço resolver a guerra entre os Shi'ar e os Kree que apareceu no episódio 6, igual acontece no arco Operação Tempestade Galáctica dos Vingadores nas HQs. Além disso, Jubileu, Mancha Solar e Cable aparecem como ausentes mais vivos. Lembrando que os três não estavam no asteroide M quando todos foram levados para outros períodos. Eles estavam na Terra e viram tudo de longe. Em algum momento nesses 6 meses eles devem ter se separado do Forge. Ele não sabe onde estão, mas sabe que estão vivos e vagando por aí nesse mundo. Aí Colossus, Pó, Magia, Homem de Gelo, Havok, Exodus, Kitty Pryde e Emma Frost são os mutantes que aparecem como disponíveis para Forge montar a equipe dele. Finalmente a primeira menção a Kitty Pryde no desenho. Ela também existe nesse universo. Isso me deixou feliz demais. E tem muitas coisas interessantes para extrair dessa imagem. Primeiro, Pó, para quem não sabe, é uma personagem chamada Soraya Kadir, que já foi membro dos X-Men e apareceu pela primeira vez nas HQs em Novos X-Men número 133. Ela atualmente faz parte dos Campeões, grupo de jovens heróis, junto com Kamala Khan, Coração de Ferro, Miles Morales e outros personagens. Como Cable, Jubileu e Roberto estão listados como ausentes e os outros aparecem sem nenhuma indicação de ausência, isso mostra que o Forge provavelmente já entrou em contato com todos os que aparecem na lista sem o adesivo amarelo. Esses aí provavelmente já toparam ajudar a fazer parte da equipe. Tudo indica que essa equipe já está montada. Essa imagem também é uma confirmação de que o Exodus sobreviveu em Genosha, algo que não tinha sido confirmado ainda. E uma coisa importante também é que, com a exceção de Havok, Emma Frost e Pó, todos os outros eram membros dos X-Men durante a Era de Apocalipse. Nessa realidade, Emma Frost tinha sido sequestrada pelo Alto Conselho Humano, Havok trabalhava para o próprio Apocalipse e a Pó ainda não existia nas HQs. Mas todos os outros, incluindo o próprio Exodus, eram membros dos X-Men. Também é curioso notar que, dentre os membros da X-Factor, que trabalhavam para o próprio Forge no desenho clássico, só o Mercúrio e o Havok aparecem na lista. O Homem Múltiplo estava em Genosha e pode ter morrido, mas o Guido, por exemplo, estava trabalhando no resgate, ele tá vivão. Aliás, o que o Cable, a Jubileu e o Mancha Solar estão fazendo agora? Eu imagino que a gente pode ter 3 equipes no presente na segunda temporada. Os X-Men liderados por Forge. Cable pode estar montando a X-Force, time do qual ele faz parte e foi líder nas HQs. E Jubileu e Mancha Solar têm 2 opções legais. Ou eles podem montar os novos mutantes com personagens como a própria Magia, que aparece na parede do Forge, e o Míssil, que apareceu na 5ª temporada, ou eles podem montar os Externals, grupo do qual os 2 fizeram parte na Era do Apocalipse, junto com o Guido, que misteriosamente não aparece como opção na parede do Forge. Talvez os 3 estejam juntos, assim como aconteceu em Genosha durante o resgate no episódio 7. No rádio, Forge ouve que Graydon Creed estava liderando as pesquisas para a presidência. Vale lembrar que Creed era o líder dos Amigos da Humanidade no desenho clássico. Além disso, Ciclope e o presidente Kelly discutiram no episódio 7, e Kelly disse que um candidato antimutante poderia acabar indo parar na presidência no lugar dele. E nas HQs, durante o arco Operação Tolerância Zero, Graydon Creed realmente chegou a se candidatar à presidência, mas foi assassinado durante a campanha e isso gerou mais ódio contra os mutantes. Aliás, pra quem não sabe, o Graydon Creed é meio irmão da Vampira e do Noturno, né? Ele é um humano, ele não é mutante, mas ele é filho da Mística com o Dentes de Sabre e não herdou o Gene X.
Nem todo filho de mutante vira mutante também. No rádio também é mencionada uma situação em Santo Marco. Esse é mais um país fictício do universo da Marvel, uma ilha localizada na América do Sul que apareceu pela primeira vez em X-Men número 4, lá em 1964, na mesma HQ que mostra a primeira aparição de Wanda, Pietro e da Irmandade dos Mutantes. Nessa HQ, Magneto e a Irmandade tomaram o controle dessa ilha. Aí o Bishop aparece de volta depois de ter sido mencionado nos últimos 2 episódios. Primeiro ele fala que não é a primeira vez que ele e Forge lidam com uma situação na qual os X-Men estão mortos. Uma referência ao arco de Dias de um Futuro Esquecido, da primeira temporada do desenho clássico, quando os dois começaram a trabalhar juntos no futuro. Ele também fala que não é uma questão de onde os X-Men estão, mas quando. O Bishop então sabe, de alguma forma, que os X-Men estão presos em outros períodos do tempo. E ele também fala isso aqui. Something or someone yanked our friends through time, and now we gotta go rescue the X-Men. Isso dá a entender que pode ter sido alguém que puxou os X-Men para outro período. Como eu falei no começo do vídeo, pode ter sido o próprio Apocalipse que fez isso. E aí os X-Men aparecem divididos. No passado, no Egito Antigo do ano 3000 a.C., Professor Xavier, Magneto, Vampira, Noturno e Fera conhecem Ensabanur, uma versão mais jovem antes de adotar o nome de Apocalipse. Já Jean e Scott aparecem no futuro, no ano 3960, onde encontram Cable jovem e a mãe Ascani. Vamos começar pelo Egito Antigo. É legal comentar que o Apocalipse realmente nasceu por volta de 5.000 anos atrás, mais ou menos em 3.000 a.C., como foi indicado na HQ Rise of Apocalypse. Mas é importante reparar que o Apocalipse aparece sendo perseguido por soldados nessa cena e lutando contra eles. Nessa época, Ensabanur chegou a enfrentar soldados de Ramatut e foi escravo dessa versão de Kang o Conquistador por um bom tempo. Muito provavelmente, esses soldados que aparecem atacando ele nessa cena devem ser os soldados do próprio Ramatut. E o palácio que aparece nessa cena também deve ser dele. É um palácio dourado com uma cúpula redonda que lembra muito Cronópolis, a cidade de Kang nas HQs. Isso indica, como eu comentei no começo do vídeo, que deve rolar uma adaptação dessa história de Rise of Apocalypse. É uma longa história e depois eu explico com mais calma, mas rola até a aparição do Quarteto Fantástico e o Ramatut tenta voltar no tempo para criar o Ensabanur desde pequeno e usar ele como braço direito. É nessa história que Ensabanur decide adotar o nome de Apocalipse e, óbvio, no fim ele acaba tomando o controle do Egito das mãos do Ramatut. No futuro, Scott e Jean conhecem a mãe Ascani, que na verdade é Rachel Summers, filha deles, e a pessoa responsável por criar o Cable no futuro. Ela aparece junto com o clã Ascani dessas histórias do Cable. Atrás dos dois, as pirâmides do Egito aparecem mostrando que elas resistiram ao poder do tempo. Mas essa cena também mostra, como eu comentei no começo, que vai rolar uma adaptação da HQ chamada As Aventuras de Ciclope e Fênix, quando os dois vão parar no futuro e ajudam a criar o Cable. Primeiro, é legal lembrar que o Cable sempre era mostrado no ano de 3999 no desenho clássico, mas era um adulto. Aqui eles chegam 39 anos antes, quando ele ainda era criança. E nessa HQ das Aventuras de Ciclope e Fênix, o futuro também era controlado por Apocalipse, e ele é o grande antagonista da história. Só tem uma pequena diferença. Nas Aventuras de Ciclope e Fênix, as mentes dos dois começam a habitar o corpo de duas pessoas do futuro, chamados Red e Slim. Mas no desenho eles foram com o próprio corpo e tudo mais pro futuro. Foi uma maneira criativa de adaptarem essa história, eu gostei. E o Cable jovem nessa cena também usa o mesmo chapéu que usava nesse arco das HQs. Aliás, atrás do Cable também aparecem hieróglifos egípcios e o símbolo da cruz de Ansata, um símbolo muito conectado com o Cavaleiro da Lua nas HQs da Marvel e que também apareceu no brinco da Sylvie na segunda temporada de Loki. Também é legal comentar que quando a Rachel se tornou mãe Ascani, ela já não tinha mais os poderes da Fênix. Por isso, no futuro do Bastion, ela apareceu como Fênix, mas agora que esse futuro foi alterado, ela aparece dessa maneira. E no fim, o Apocalipse também aparece no presente em Genosha, vendo toda a destruição e pegando a Rainha de Copas do baralho do Gambit na mão, enquanto menciona toda a morte que aconteceu no local. O Gambit foi realmente o Cavaleiro da Morte do Apocalipse nas HQs em um momento, então faz total sentido que ele também se torne
Thorne no desenho. Nas HQs, como eu sempre comento, o Gambit estava vivo e foi ele quem procurou o Apocalipse quando se tornou o Cavaleiro da Morte. Ensabanur não trouxe o Gambit de volta à vida nas HQs, mas essa é uma adaptação interessante. E o Gambit virando um esqueleto na visão do Xavier no episódio 6 podia já ser uma pista disso realmente. E tem 3 personagens que não apareceram nessas cenas dos outros períodos: Tempestade, Wolverine e Morpho. Assim como o Apocalipse aparece em 3 períodos do tempo nesse final, acredito que os X-Men também estão separados em 3 períodos: Ciclope e Jean no futuro, Wolverine, Tempestade e Morpho no presente e os outros no passado. Como eu comentei no começo do vídeo, acho que o Apocalipse foi quem fez os X-Men se separarem. Talvez ele tenha deixado esses que não apareceram no presente para transformá-los em Cavaleiros do Apocalipse. Gambit então seria o Cavaleiro da Morte igual nas HQs. O Morpho faria o mesmo papel que a Mística fez em X-Men Evolution, como Cavaleiro da Peste. Também é legal lembrar que quando o Wolverine perdeu o Adamantium do corpo nas HQs, foi o próprio Apocalipse quem devolveu o Adamantium para transformar o Logan em um cavaleiro. A fala do Wolverine pro Magneto no episódio passado pode ser uma pista de que ele vai se tornar o Cavaleiro da Guerra. E a Tempestade, que também virou cavaleira em um determinado momento na realidade da Era do Apocalipse, seria a Cavaleira da Fome. Talvez por isso ela tenha aparecido andando a cavalo tantas vezes nessa série. Mais uma pista de que ela ia se tornar uma cavaleira. Mas é sempre legal lembrar que em X-Men 97 nada é óbvio. Então tem uma grande chance de não ser nada disso. Também é legal lembrar que a sombra que apareceu na frente da Madelyne no episódio 5 tinha o formato da silhueta do Apocalipse. Como ele apareceu agora em Genosha nesse episódio, provavelmente esse era o motivo. E eu queria deixar aqui meu muito obrigado para todo mundo que acompanhou essa série maravilhosa junto comigo. Galera que comentou nos vídeos, que divulgou pros amigos, que curtiu e se emocionou assim como eu, vendo esse grande retorno dos X-Men pras telas. Mas sempre lembrando que o canal não para, o canal segue firme. Agora o foco muda para Deadpool e Wolverine, outro filmaço desse ano. No fim do ano tem Agatha All Along, terceira temporada de What If também vem aí. Vai ter muita coisa ainda pra gente curtir, analisar e pra aliviar a nossa ansiedade até a segunda temporada chegar. E eu já não vejo a hora dessa segunda temporada. Se você quiser ver mais análises completas de todos os episódios de X-Men 97 iguais a essa, é só clicar nessa playlist aqui do lado e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.